Você acabou de realizar um laser para a melhora da qualidade da pele. Quais são os próximos passos? Evitar o sol por 7 dias usando muito filtro solar, deixar o seu skincare de lado, apenas usando agora um hidratante cicatrizante, o sabonete e o protetor. Lembrando que o pós-procedimento pode ficar vermelho, pode ficar um pouquinho inchado e até descamar em alguns casos. Então, pessoal, evite o sol, porque o sol pode manchar a pele e realmente a gente está tratando isso, você não vai querer, né? Você acabou de fazer o Plasma IQ, é aquele procedimento para melhorar as pálpebras, que você tem que saber do pós-procedimento. Ele vai ficar umas microcrostículas, mais ou menos em torno de uns 3 dias, e um leve vermelhinho e pode ficar também um edema. Nada que vai impedir você de fazer todas as suas atividades habituais. Lógico que você não vai para a praia, não vai pegar sol, nada disso. Então, o que é importante? Um bom reparador de pele, como o Cicabil, Cicaplast, um Epidrate Calme B5, usar várias vezes ao dia, muito protetor solar, tá? Então, evitar o sol, atividades ao ar livre por 7 dias. Importante saber que a flacidez é individual. Normalmente, o protocolo são 3 sessões e depois precisa de uma manutenção. Olá, você acabou de fazer o Liftera, com certeza já deve estar sentindo o rosto mais coladinho, mas não se deixe enganar. O resultado mesmo vem depois de 30 a 60 dias com o estímulo de colágeno que o nosso próprio corpo vai produzir. Então vamos lá, orientações do pós-Liftera. Pós-Liftera ele é profundo, então ele não agride a parte superficial da pele. Então não há problema se você for tomar sol, fazer atividade ao ar livre, fazer qualquer tipo de atividade física, não tem problema nenhum. O que você pode sentir sim é uma dorzinha, como se você tivesse malhado o seu rosto. Então, aguarde o resultado que tenho certeza que você vai amar. Lembrando que depende da flacidez de cada um, é individual isso, talvez tenha necessidade de fazer mais de uma sessão.
Você acabou de fazer o PRP capilar, o plasma rico em plaquetas no cabelo, com vários fatores de estímulo de crescimento. O que é importante saber? Nesse dia que você fez, não lavar os seus cabelos. Lavar só no dia seguinte. Uma dorzinha pode até ficar. Se tiver algum desconforto maior, tomar um analgésico simples, como uma dipirona ou um paracetamol. Lembrando que o tratamento do PRP, ele é contínuo, então precisa de uma manutenção daqui 4 a 5 meses, ou se você está no protocolo inicial, é 1 a cada mês por 3 sessões. Você acabou de realizar a toxina botulínica ou o famoso Botox. O que a gente espera após a aplicação? Após 3 a 5 dias vai começar o efeito da toxina botulínica. De 15 a 30 dias é o efeito máximo, que é quando também os músculos se regularizam. Nesse primeiro momento, pode sim ocorrer uma assimetria, mas qualquer assimetria podemos corrigir no retorno. Lembrando, se ficou algum roxinho, é importante evitar o sol, usar muito protetor solar, porque um roxo no futuro pode virar uma mancha. Se quiser, pode usar também iridoide ou traumel 2 vezes ao dia até o roxinho desaparecer. Se você passou recentemente em consulta comigo ou me acompanhou nos últimos meses no Instagram, você tem notado que eu tenho falado de uma nova tecnologia chamada radiofrequência monopolar. Mas afinal, o que é a radiofrequência monopolar? Ela é uma nova tecnologia aqui no Brasil, porém na Coreia ela já está há mais de 3 anos sendo utilizada. O que ela vai fazer? Ela vai emitir um calor até a derme e esse calor ele vem com a produção de colágeno. O que é mais interessante é que todas essas máquinas, que são 3 hoje que tem no Brasil, elas vão proporcionar um efeito Cinderela, que é aquele efeito imediato que já dá aquela subidinha no rosto, aquela subidinha no olhar. E o interessante é que esse efeito Cinderela, ele se mantém
tem, porque normalmente Cinderela é o nome porque dura alguns dias no máximo, mas não, com a radiofrequência monopolar, esse efeito se mantém. Então você faz o procedimento e já sai com o rosto mais com contorno, um rosto com mais efeito lifting. O interessante é que essa radiofrequência, depois que eu estudei essas 3 tecnologias, eu escolhi, na minha opinião, a melhor para tratar os pacientes. Porque tem um sistema de resfriamento muito eficaz, o que permite tratar com segurança 2 camadas da pele. E com isso a gente traz mais resultado em efeito de estímulo de colágeno e lifting para o paciente. O mais interessante é que ele tem um efeito imediato, como eu falei, mas ele tem um efeito muito legal para a região dos olhos, para aquelas ruguinhas fininhas, tem uma ponteira especial para essa região das pálpebras, aquela pele que é mais fininha, uma pele craquelada. Perfeita essa indicação. E outra coisa, ele não tem pós-procedimento, então não machuca a pele e também é indolor. Então, gente, é perfeita essa tecnologia. Claro que tudo vai ser um tratamento personalizado para o que você precisa. Marque sua consulta e venha elaborar o seu plano de tratamento comigo. Você que perdeu peso nesses últimos tempos, seja por uma dieta rigorosa, cirurgia bariátrica ou até porque usou aquelas canetinhas que ajudam no emagrecimento, o Mounjaro, que é a tirzepatida, está super em alta. E sabia que você pode perder até 20% do seu peso corporal com essa medicação? Então saiba que é muito importante a gente tratar concomitante com a perda de peso a nossa flacidez, porque vai piorar. Existem 2 motivos que vão piorar a sua flacidez conforme você tem essa perda de peso. Primeiramente, porque as células de gordura também produzem o estrogênio, que o estrogênio é o hormônio que estimula a nossa célula de estímulo de colágeno. Outra questão é que quando a gente perde gordura, a gente vai perder do corpo todo, inclusive do rosto. O rosto, a gente tem gorduras que fazem a nossa sustentação, assim como a parte óssea. E este equipamento, tá? Eu estudei muito para investir nessa tecnologia para vocês, porque não existe consumo de gordura. Ele simplesmente vai estimular o colágeno, fazer uma reposição, um reposicionamento dos ligamentos faciais e você já sente um efeito imediato. E esse efeito tende a melhorar com o passar do tempo. Ai, doutora, quantas sessões eu tenho que fazer? Isso é individual. Cada paciente tem que ter uma avaliação para a gente avaliar quanto de flacidez e quanto de perda de gordura. Lembrando que se você teve uma perda de gordura muito importante, muitas vezes a gente vai associar também com procedimentos injetáveis para repor o que você perdeu durante o tempo. Mas não espere chegar até o que você quer, o seu objetivo final de perda de peso para começar o tratamento. É importante fazer em conjunto. Doutora, meu rosto está derretendo. Todos os dias eu recebo essa queixa aqui no consultório, derretimento da face, e realmente é isso que acontece. Temos que saber que com o envelhecimento, todas as estruturas do rosto, elas sofrem um envelhecimento. O osso sofre reabsorção, os ligamentos ficam mais frouxos, a gordura profunda reabsorve também, isso tudo dá sustentação. Sem contar o que acontece com a parte que está mais à frente dessas estruturas. A gordura superficial, ela caminha, então assim, ela vem aqui acumulando em regiões do jaw e em regiões aqui, ó, do bigodinho chinês. Outra coisa, a pele fica fina, flácido, porque a gente vai perdendo colágeno. Mas e agora?
Calma, Tudo gente. isso tem solução. Então, nós vamos agir em todos os pilares do envelhecimento, com associação de tratamentos e, claro, personalizado para cada paciente, para trazer um resultado natural e elegante. Vamos lá. Para melhorar a estrutura, vamos utilizar o Liftera, que vai agir tanto em músculo, quanto pele, quanto ligamentos. Então vai fazer realmente esse efeito de dar essa puxadinha que a gente tanto gosta. Mas e para a parte óssea? A gente tem que repor o que perdeu e para a gordurinha profunda também. Aí que entra o ácido hialurônico para fazer uma reestruturação, repor o que perdemos. E para o colágeno? Tanto o Liftera, a radiofrequência monopolar que vem vindo com tudo e também faz um estímulo dos ligamentos, fazendo esse tracionamento da face, como os bioestimuladores de colágeno e fios de PDO. Para melhorar a qualidade da pele, também melhorar a densidade com estímulo de colágeno, aí vão os lasers, o Fotona, o Laser Me. Gente, tudo é uma associação para trazer um resultado natural e personalizado para você. Se você tem essa queixa, agende sua consulta, que com certeza eu vou elaborar um plano de tratamento personalizado para você. Depois de realizar a consulta do paciente, realizar o protocolo de tratamento dele, avaliar todas as queixas, eu mesma que passo os valores do procedimento para o meu paciente. Doutora, mas por que você não coloca a secretária para passar os valores? Porque quem entende do procedimento sou eu. E muitas vezes o paciente ele tem um orçamento para aquele dia. Dificilmente o paciente tem um orçamento para fazer tudo que eu gostaria de fazer nele naquele dia. E aí a gente sempre vai trabalhar todos os pilares do envelhecimento. Então, com trabalhar músculo com toxina botulínica, trabalhar o estímulo de colágeno de diversas formas, fazer uma reestruturação facial, trabalhar a qualidade da pele com lasers. Então, primeiramente, eu avalio o que é primordial para aquele momento no paciente. Se ele quer um resultado rápido ou se ele aguenta esperar um pouquinho. E avalio quanto que ele tem, quanto que ele pretende investir naquele dia. Depois disso, eu consigo estruturar o que é melhor para a paciente. Então, acabei de atender uma paciente, só vou dar um exemplo aqui na minha rabisqueira que eu fiz. Eu fiz um plano de tratamento que eu iria fazer uma reestruturação facial, isso com ácido hialurônico. Então eu planejei fazer 6 seringas de ácido hialurônico, que são 6 ml, não é muito. Lembrando que é uma paciente com mais de 50 anos e que não faz tratamento. Indiquei fazer um Liftera no rosto todo e pescoço e a toxina botulínica, esse para um primeiro momento. E nós fomos discutindo. Ela falou qual que era o budget dela, ou qual que seria o investimento dela no dia, e com isso nós trabalhamos o tratamento inicial. No final, o que ficou para esse tratamento inicial? Resolvemos colocar o Liftera e colocar 3 seringas ao invés de 6. Mas eu expliquei muito bem que com 3 seringas quais os pontos eu iria tratar no rosto, que eu não iria conseguir fazer uma estruturação de toda a face. E a toxina botulínica que já dá aquele efeito imediato, assim como a reestruturação com ácido hialurônico. Então, eu acabei de atender essa paciente já saiu feliz com essas 3 seringas, mas lembrando que ela vai voltar pra gente ainda terminar essa reestruturação. Mas para um primeiro momento, ela já está muito bem tratada, porque vem aí o estímulo de colágeno no Liftera, que vem depois de 1 mês a 3 meses com efeito máximo. E eu tenho certeza que ela já vai estar muito feliz com esse início de tratamento. Você não pode tratar a bolsa dos olhos se você não sabe causa específica. Muitas pessoas ficam investindo em cremes, passando várias vezes, mas sem resultado algum. Por quê? Porque temos 3 tipos de bolsas nos olhos. Primeiro, retenção de líquido, ou seja, aquele edema.
O edema pode ser causado por noites mal dormidas, pode ser causado pelo excesso de sal e também pela ingesta de bebida alcoólica. Segundo, pela flacidez que ocorre nessa região. Vamos falar que a pele não faz o suporte para essa bolsinha que já existe. Antes não aparecia e depois que esse tecido fica mais frouxo, ela começa a aparecer. Aí é flacidez. A terceira é porque nós perdemos a gordura do nosso rosto, a gordura profunda. Então, da gordura que a gente tem quando a gente é mais jovem, que ela pega toda a região da face, quando a gente envelhece, naturalmente ocorre isso daqui. Então, a gente perde essa estrutura de gordura que faz o suporte para nossa olheira. Então, muitas vezes a gente repõe a gordurinha para diminuir aquele degrau que é aquela olheira profunda, e muitas vezes a gente tem que compactar essa gordura também, que fica represada nessa região dos olhos. A gente pode lançar mão de tecnologias que vão compactar essa gordurinha, ou às vezes a gente indica também para fazer a cirurgia, que é uma blefaroplastia. Então, é muito importante a gente saber a causa para saber o tratamento correto. Muitas pacientes chegam aqui e eu indico fazer estímulos de colágeno diferentes. Eu gosto muito de trabalhar com equipamentos, com tecnologias. Mas e aí, doutora, por que não o injetável? Eu adoro o injetável também, ele faz super efeito. Mas o injetável a gente não pode colocar ele em toda a região do rosto. Existe uma área mais específica que nós trabalhamos com os injetáveis, tá? Que vai desde ácido polilático, hidroxapatita e assim por diante. A gente vai fazer uma linha, que vamos falar que é uma linha ligamentar, e a gente vai injetar esse bioestimulador de colágeno numa linha retroligamentar. Então, é para trás desse ligamento. Ele vai fazer esse efeito de puxar, esse efeito lift, que muitos pacientes gostam e que é fundamental no rosto. Porém, quando a gente trabalha com tecnologias, vamos falar principalmente do Liftera, que é ultrassom micro e macrofocado, do Záfiro, que é infravermelho, do Olígio, que é a radiofrequência monopolar, nós vamos trabalhar o rosto todo, então globalmente. Então o paciente tem mais benefício. Então a gente consegue trabalhar a região da pálpebra, tanto em cima quanto embaixo, fazer essa suspensão da sobrancelha, trabalhar toda essa região aqui, tanto da maçãzinha do rosto, tanto da região retroligamentar. Lembrando que todo estímulo de colágeno, eu vou melhorar aquele porinho dilatado que muitas vezes incomoda o paciente. Eu consigo trabalhar também a região da papada, inclusive a região da papada ainda é mais específica, porque às vezes tem aquela gordurinha, eu consigo compactar a gordurinha, trabalhar a região do pescoço. Então, por isso que muitas vezes eu indico a tecnologia associada ao bioestimulador de colágeno, ou a tecnologia e depois de 6 meses, 4 meses, dependendo da flacidez da paciente, eu indico fazer depois como uma manutenção o bioestimulador de colágeno injetável. O que esses rostos têm em comum, que a gente não tem dúvida que eles são extremamente belos? Eles têm a região do zigoma, malar, mandíbulo e queixo totalmente definidos e como ponto de luz. Esses são pontos de embelezamento facial, ou que a gente usa também no poder da maquiagem. Sabia que você pode ter essa maquiagem muito mais duradoura com pontos que a gente faz aqui no consultório com ácido hialurônico? A partir dos 30 anos, algumas queixas começam a ficar mais evidentes. Alterações na sustentação da face, na textura, qualidade de pele e até na região dos olhos podem começar a incomodar. Mas calma, tudo isso tem solução com leveza e naturalidade. Com a tecnologia adequada, os procedimentos certos para sua pele, para o seu tipo de rosto, tudo isso pode ser bem mais tranquilo. Aqui nós conseguimos preservar a sua identidade e expressão.
Autocuidado não é sobre fazer tudo, é sobre fazer sentido. A gente ouve falar muito sobre autocuidado, mas parece que virou um novo padrão a seguir, mais uma tarefa da lista, mais uma obrigação a se cumprir. Mas o autocuidado verdadeiro não é sobre alta performance, é sobre escuta, é sobre entender o que faz sentido para você, no seu tempo e na sua verdade. Aqui na clínica, a gente acredita justamente nisso. O autocuidado deve e pode ser leve. Só você com você mesma, sem pressão, sem obrigação, do jeito que deve ser.